Fala galera, beleza? Novo vídeo na área e dessa vez o tema deste vídeo aqui será a aliança Israel-Arábia Saudita ou sionismo, o arabismo. Acho que fica melhor, né? Chama mais a atenção e é uma coisa que eu vou comentar logo de cara. Quando eu faço esses vídeos aqui falando sobre o Oriente Médio, o YouTube vai e tira monetização. Já tirou de uns 3 aqui. Se eu cito Afeganistão, o vídeo de ontem, né? Foi ontem ou anteontem. Tá sob revisão, que eu sempre recorro, mas eles vão lá e tiram a monetização, pois só vale o discurso hegemônico de Washington, né? Uma perspectiva anti-imperialista, por exemplo. Eles dizem que é um tema sensível e por isso não pode ter monetização. Paciência, né? Engraçado que uma turma aí fala um monte de bostas aí sobre política internacional, geopolítica e fica por isso mesmo. Mas aqui, indo direto ao assunto, primeiro a gente tem que discutir sobre o caráter da Arábia Saudita, né? Que foi criada através de uma aliança da família Saúde, né? É uma monarquia em aliança com o clero Wahhabi, né? Então a Arábia Saudita ela é um país sunita que segue a linha do wahhabismo, né? Que, simplificando e sendo superficial ao extremo, é anti-xiita. Nem todo sunita tem esse ódio aos xiitas, né? Mas o wahhabismo ele acirra esse tipo de coisa. E, inclusive a Arábia Saudita, isso aí evidentemente por se tratar do segundo maior aliado norte-americano na região, e aí não existe direitos humanos, democracia, né? Essas demagogias típicas aí que o Ocidente usa. Persegue minorias xiitas e, como se não bastasse, vem realizando um verdadeiro banho de sangue aqui no Iêmen. Mas aí não tem problema não, né? Ditador é o Irã, a Síria, por serem países com uma política nacionalista burguesa. Então não pode. Se não tiver 100% sob os ditames de Washington e aplicando a política hegemônica do imperialismo e do capitalismo global, não vale. E aí a gente fala aqui, já mencionei muito isso no vídeo do Ayatollah, que Israel, né, é um estado artificial que foi criado pós Segunda Guerra Mundial e é um verdadeiro estado genocida e com um regime digno do apartheid da África do Sul, né? E toda hora eles inventam uma desgraça diferente. Vocês podem ver aqui, infelizmente é uma notícia do UOL repercutindo ipsis literis um artigo do New York Times, ou seja, um dos porta-vozes da burguesia norte-americana e israelense que atuam em conjunto, de que Israel construirá muros, mais muros, empurrando os palestinos para terras improdutivas, roubando suas casas, coisa que eles fazem há décadas e mais décadas, e você não vai ver isso na mídia, né? Que é hipercontrolada e um verdadeiro cartel, e replica toda uma política de difamação contra o povo palestino, que é o verdadeiro dono dessa terra aqui, né? Foram europeus que jogaram lá e roubaram a terra desse pessoal com uma ideologia nefasta que é o sionismo. Tem que ter café no bule, denunciar
caráter do Estado de Israel. A gente pode citar, por exemplo, aqui bem por alto, e mais para frente a gente vai falar bem pouquinho do Mel Gibson. Todo mundo conhece o ator Mel Gibson, que se insurgiu contra o sionismo, fez lá aquele filme lá da Paixão de Cristo. Independentemente de você concordar ou discordar do filme que ele fez, foi feita uma campanha covarde contra o cara e acabaram com a carreira dele. Ele era um cara que fazia só filmes tops aqui, ó. Máquina Mortífera, Coração Valente. E depois de 2002, quando ele fez esse filme lá da Paixão de Cristo, você vê aqui, ó, a carreira dele acabou, ó. Ele passou a fazer filmes, ele ficou num longo hiato, tá vendo aqui? E passou a fazer filmes de baixa linha, né? Filmes irrelevantes. E era um grande ator de Hollywood, você vê, ó, antes de 2002, ele praticamente fazia um filme por ano, ó, tá vendo? Ele era um dos figurões ali de Hollywood. E acabaram com a carreira do Mel Gibson. Enquanto isso, uma assassina, que é essa mulher aqui, a tal de Gal Gadot, que integrou o exército de sanguinários do Estado genocida de Israel e se orgulha disso. Ela se orgulha de ser uma sionista. Ela foi elogiada inclusive por feministas liberais, dizendo que foi um grande avanço para as mulheres o filme lá da Mulher Maravilha. Eu não vejo, não tenho saco para ver esses filmes de super-herói, tá? O último que eu vi foi o Homem-Aranha, que era um que o vilão era um cara de areia. Isso que na época do colégio amigos me convenceram aí. Eu não vou ao cinema para ver esse tipo, nada contra quem vai, mas eu acho que Hollywood chegou no fundo do poço da pilantragem, né? Só faz filme de super-herói. Daqui a pouco acho que já ressuscitaram todos os heróis que tinham na Marvel e na DC. Se sobrou algum, deixa aí nos comentários. Mas eu vi que até o Capitão América, sei lá, bicho, todos eles tiveram filme. E aí, voltando aqui à notícia do muro, eles pretendem fazer muros que vão inclusive para o subterrâneo. Então, se alguma pessoa ali tenta ali, por um acaso entra ali por debaixo, sabe-se lá para quê? Para entrar ali em territórios considerados de Israel, tem detectores ali para desmoronar. Ou seja, é uma verdadeira política de assassinato. E o Hamas protestou contra isso. A porra aqui do UOL não deixa ver tudo, mas em outros sites vocês podem achar essa notícia. O Hamas protestou e os cães de guerra de Israel já estão ameaçando que caso os palestinos se insurjam, eles vão se utilizar da força, tal como foi feito no banho de sangue ocorrido em 2008. Mas aí vamos avançar aqui um pouquinho no que Israel e a Arábia Saudita têm em comum para eles terem essa aliança. Chama-se Irã, que fica mais bonitinho. O Irã, que é o Irã, que é uma grande potência regional aqui no Oriente Médio, é um país, como já mencionamos, com uma política nacionalista e é de maioria xiita, né? É um país xiita e isso desperta o ódio por parte da Arábia Saudita. E Israel, que é, como nós já dissemos, um estado artificial, uma espécie de posto avançado norte-americano aqui no Oriente Médio, criado justamente para desestabilizar a região, por conta da política independente do Irã, nacionalista, e nessa questão toda da hegemonia na região, né?
haja vista que o Bashar al-Assad só se segurou, claro, graças ao apoio dado pela Rússia, mas também muito por conta do Irã. E o Hezbollah, aqui no Líbano, tem relações com o Teherã. Então, nesse jogo intricado aí, o Irã é um inimigo a ser combatido por Israel também. Inclusive, para tentar apaziguar as coisas aqui na Síria, o Obama teve que fazer acordo com o Irã. E isso gerou um mal-estar por parte de Israel. Vocês procurarem no Google aí aquele porco do Netanyahu, né? Pronunciei o nome daquele desgraçado. Ele teceu críticas, disse que o Irã é uma ameaça para a região. Ora, eu não vejo o Irã atacando ninguém. Você vê o Irã invadiu o Afeganistão, o Irã invadiu o Iraque, teve uma guerra nos anos 80, mas o Irã invadiu a Síria, o Irã invadiu o Iêmen, o Irã invadiu o Egito, Líbia? Não. Quem fez isso são os maiores estados ditatoriais e terroristas do mundo, né? O trio Israel, Arábia Saudita e o patrão deles dois, né? Que são os Estados Unidos da América. Vamos jogar aqui só para mostrar, para deixar bem claro, Estados Unidos da América. E outro fato que chama atenção, notícia aqui veiculada no Brasil pela imprensa capitalista, o Globo, que é o maior repercussor da política norte-americana aqui no nosso país, com o oferecimento dos supermercados Guanabara, e o aniversário deles já estão chegando de novo aí, os memes aí vão rolar solto. Fecharam um acordo de doações de 38 bilhões para que o Estado de Israel promova o seu já tradicional banho de sangue na região, matando crianças, mulheres, idosos, palestinos. E essa ajuda, que é de 3,8 bilhões ano, e em 10 anos somará o total de 38 bilhões, ela é feita através de um fundo educacional. É um meio de burla, né? As leis norte-americanas, através de lobby, para manter de pé a política bélica e hostil desse Estado artificial. Na verdade, isso aqui chama-se Palestina, contra os outros países aqui da região. E aí você vê aí igrejas evangélicas aqui no Brasil, que nada mais são, a maioria delas, importações de igrejas norte-americanas, né? Você tem até o Bispo Macedo aí, que nos últimos tempos se fantasiando de rabino, tem até a foto aqui. Eles repercutem, né, esse discurso, essa política de apoio ao sionismo, com uma ideia de que Deus deu a região aqui para os judeus. E aí você vê inclusive o estímulo de aumento à islamofobia, o preconceito contra pessoas que são muçulmanas, e é algo orientado justamente pelos sionistas. Então é uma longa teia, né, de atuação deles para perpetrar esse massacre contra os palestinos, seja cooptando determinadas figuras, como a gente já mencionou, o cidadão inimigo do povo palestino chamado Jean Willis, né? É um inimigo dos direitos humanos, isso tem que ficar bem sublinhado.
que nunca mais esse sujeito pode falar em direitos humanos quando ele criminaliza quem resiste, quem luta pela sua sobrevivência. E eu acho que se militantes do PSOL, ou simpatizantes, veem esse vídeo aí, não estou pedindo para compartilhar vídeo, nada não, mas questione esse sujeito dentro do partido. Porque a cafajestagem desse cara custa a vida de crianças, de mulheres, de milhares, milhões de pessoas. E esse cara não fala nada, por exemplo, a respeito da Arábia Saudita. Por que será? Né? Aquele outro lá, o humorista lá, pseudo-esquerdista, aquele Gregório do Vivier, foi outro que foi lá fazer excursão, patrocinada pelos sionistas, por uma universidade. A gente já mencionou isso em outro vídeo aqui, da esquerda alinhada ao imperialismo. Então isso tem que ser denunciado. E ter café no bule, entendeu? Não se acovardar, mesmo diante da, como nós já mencionamos, tem essa política de usar a hegemonia da imprensa para atacar os povos árabes com posições mais independentes, como a milícia do Hezbollah, milícia partido político do Hezbollah, a Síria, Bashar al-Assad, com todas as críticas que tenha ao Assad, representam uma resistência ao imperialismo em alguma medida. A mesma coisa vale ao Irã, pois para eles terroristas, violadores de direitos humanos é quem vai contra interesses europeus e americanos. Haja vista toda a campanha que fazem contra a Coreia do Norte, né? Cabe essa menção bem por alto aqui. E além de cooptar lideranças e usar a imprensa, até a religião também é um meio de você ir tentando colocar pessoas às vezes não tão instruídas ou que são preguiçosas de se inteirar sobre o que realmente acontece aqui. Eu tenho certeza que um dia, cara, isso aqui, Gaza, Jerusalém, que inclusive estavam proibindo aí pessoas de muçulmanas de professar sua fé em mesquita, né? Os livros de história vão mencionar isso aqui que eles fazem, cara, como uma das maiores barbáries da humanidade. Então a gente não tem que se acovardar. Eles fazem pressão também. Isso é muito importante ser destacado. Criminalizando condutas, criminalizando as críticas ao Estado de Israel, que não são críticas aos judeus. Mais uma vez, repetindo, você ser judeu não tem nada demais. Pelo contrário. Não tem nada demais mesmo. A crítica é ao sionismo, a uma política de limpeza étnica que é feita na região. Beleza? Isso tem que ser destacado porque eles tentam o tempo inteiro linkar a crítica ao Estado genocida de Israel a que você seja antissemita, ou seja, você tenha discriminação, né? Que infelizmente o antissemitismo foi algo que foi muito forte na Europa, ainda é, né? Inclusive esses lixos aí de neonazistas da Ku Klux Klan, né? Que o senhor Clicktime, Nando Moura estavam disfarçadamente defendendo, já que atacaram quem reagiu contra esses vagabundos. Esses sujeitos de extrema direita estavam sendo racistas, inclusive contra os judeus. Isso aí é inadmissível, é digno de repúdio, não tem nada a ver, você não é nada contra o judeu. Eu defendo que o fim do Estado de Israel é que você tenha um Estado palestino onde judeus europeus, chamo de judeus europeus, que são a maioria, né? E palestinos convivam pacificamente. Agora, sob a égide desse Estado
de supremacia racial chamado Israel, não é possível você ter uma paz na região e você ter uma convivência salutar entre os opressores e os palestinos que são oprimidos. Beleza? Então você vê aqui novamente trazendo o Mel Gibson, que acabaram com a carreira dele. Vários jogadores aí que se manifestam contra a política cruel de Israel. Muitos voltam atrás, né? O Cristiano Ronaldo meio que amaciou o discurso. Ele se recusou lá a pegar uma bandeira, uma coisa assim, e já se manifestou a favor dos palestinos. Alguns cantores, muito poucos, se manifestam a favor do boicote a Israel. O mais famoso é o cara do Pink Floyd, né? O Roger Waters, né? Ele, né? E a gente tem que estar denunciando sem medo de pressão, sem medo de um ou outro aí que tem influência, né? Algum sionistazinho, que no Brasil tem vários, inclusive tem quem nem é judeu e é baba-ovo, né? Alguns elementos aí de extrema direita, radicais religiosos, neopentecostais, de fazer ameaças contra quem se insurge e critica os absurdos e uma verdadeira política nazista. Podemos botar até nesses termos. Então valeu, galera, um abraço. Deu pra gente falar um pouco sobre Israel. Acaba focando mais até aqui do que na Arábia Saudita, que também é um regime de déspotas, né, que visa garantir uma hegemonia norte-americana na região. E tenho fé que um dia o povo da Arábia Saudita vai se insurgir, derrubar essa monarquia, e o planeta inteiro vai estar em um dia num regime socialista, num mundo mais igual e sem tanta desgraça como a gente tem visto aí, né? Ameaça até de guerras nucleares. Então valeu, galera, mais tarde pretendo postar mais vídeos aí se der, e um abraço.